Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje analisamos o Congresso do PS. António Costa deixou um apelo aos parceiros sociais. Ainda na política, patrões esperam que PSD de Rio dê luz verde a novo acordo laboral. Falamos também das desigualdades salariais entre homens e mulheres. Na saúde, 17 mil médicos e enfermeiros saíram do país. Na política internacional, cenário de novas eleições em Itália ganha forma. São então estes os temas em análise hoje no Espaço Opinião com Manuel António Ribeiro. Manuel António Ribeiro, obrigada desde já pela sua presença. Começamos então hoje por analisar aquilo que foi o Congresso do PS, que decorreu durante este fim de semana. Quais é que são os principais pontos deste Congresso do PS? Olá, Helena, olá, telespectadores. Eu diria que foi um congresso que não teve, diria quase que, era óbvio, era uma aclamação a António Costa e aproveitou, na minha opinião, e bem, o ciclo que vive atualmente. Eu retirava daqui cinco aspectos mais relevantes e com maior destaque do Congresso e começaria por rejuvenescer, ou seja, com a geração 2030, ele claramente vem aqui dizer que a geração... Foi a moção de estratégia global que foi aprovada, não é, por ampla maioria. Exatamente. Começamos por aí. E ele retira daqui um primeiro pensamento de que é um incentivo a que os jovens possam, de alguma forma, ser os protagonistas da próxima, nesta geração de 2030. E tema de qual iremos falar mais à frente, Manuel António Ribeiro, peço desculpa por estar a interrompê-lo, de facto iremos abordar melhor esta questão quando falarmos dos médicos e enfermeiros que saíram do país. E também a aposta é dizer a esta juventude que tem uma oportunidade única, fruto da era digital que se aproxima e que já, de certa forma, já vivemos sobre ela. Todo este know-how, todo este pensamento e este conhecimento que esta geração foi criando, foi constituindo, quer pôr em prática e quer pôr no nosso país. Isto retira de quê? Retira que não só a juventude se envolver em toda a atividade política do país, bem como pegar nesses jovens e colocá-los à frente das principais decisões. Aliás, os jovens são também aqui uma prioridade do PS e ficou isto bem marcado neste Congresso. Aliás, fica claro de que António Costa vai pegar neste núcleo forte de geração 2030 para alavancar duas ou três questões. Primeira, a questão da natalidade, dando condições para estes jovens poderem ter mais filhos no futuro. Segunda, ter a empregabilidade, ou seja, pegar nestes jovens, darem condições para que tenham emprego com mais qualidade e com menos precariedade. E terceiro, pegar nestes jovens e, na base do conhecimento, contrariando um bocadinho a chanceler alemã de que Portugal tem excesso de licenciados e dizer não, esta geração e outras que virão, o grande objetivo do PS é que nos próximos anos consigamos atingir, neste momento estamos com 40% de jovens licenciados, mas atingir os 60% de jovens licenciados. Ou seja, são os três principais fatores que levam como alavanca para esta geração. Mas eu também acho que destacaria aqui mais quatro temas, quatro frentes que António Costa destaca neste Congresso, que tem a ver com alterações climáticas, a sociedade digital, a demografia e o combate às desigualdades. O que é que eu retirava aqui destes quatro chavões? A primeira, relativamente às alterações climáticas, é óbvio que tem aqui uma prioridade, até porque nós assumimos os acordos em Paris, relativamente à diminuição da pegada ambiental, e tem aqui uma forte intervenção, porque, primeiro,
todos nós sabemos que o problema dos incêndios e as questões, as alterações climáticas também têm estão de alguma forma diretamente relacionadas com as chamadas catástrofes naturais, quer através das altas temperaturas, que até inclusive de períodos longos de chuva. E há que ser uma aposta. Aqui está claramente a mobilidade elétrica também aqui introduzida, bem como a produção de energia, das energias renováveis. Depois, sobre a questão da demografia, a sociedade digital parece-me claramente que é um processo que já não tem retorno. As novas tecnologias vão entrar em força em qualquer aspecto da sociedade, e depois temos a demografia e o combate às desigualdades. Na demografia é uma aposta clara, e aí vamos ver como é que os parceiros sociais vão negociar vão aceitar ou não as medidas que o PS que o Governo está a preparar, que é para podermos que o interior esteja menos desertificado, ou o combate a essa desertificação. E por último, relativamente ao combate às desigualdades. As desigualdades é um problema do nosso país já há muitos anos. Elas vêm-se cada vez a assentar mais, porque há o desenvolvimento, quando não é sustentado e quando não é uma forma equilibrada, nós podemos esquecer ou deixar passar as pessoas mais vulneráveis e aquelas que menos recursos têm. E aqui este combate às desigualdades é, na minha opinião, por um lado, que as pessoas têm menos recursos, e eu até introduziria aqui nos combates às desigualdades um tema que vamos já falar também a seguir, que é a questão de igualdade de género e até a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Manuel António Ribeiro, neste congresso do PS, e antes mesmo até do primeiro discurso de António Costa, ouviram-se aplausos de apoio a José Sócrates? Eu diria que os aplausos que foram dados a José Sócrates, eu acho que quando eu não foi propriamente a José Sócrates, foi, na minha opinião, ao primeiro-ministro que na altura apresentou os resultados que apresentou, porque a figura de José Sócrates acho que está perfeitamente separada do Partido Socialista, exceto o primeiro-ministro que na altura teve os resultados que teve. Eu acho que este caso é um caso que já deixou de ser caso do PS, embora, na minha opinião, e até uma questão de oposição, todos os partidos tentem de alguma forma usar como combate político, porque como há José Sócrates, há muitos outros, infelizmente, muitos outros políticos ligados aos mais variados partidos que também têm posturas, têm situações e casos na Justiça. É importante dizer que o Partido Socialista, apesar de o José Sócrates estar envolvido num processo, se calhar que ficará marcado como o maior processo e até o processo mais emblemático do nosso país, acabam por fazer referência a todos os grandes líderes, aos principais líderes e aos líderes do partido, e que José Sócrates na altura o foi. Os militantes de base do PS pediram a António Costa e disseram e expuseram que querem que se peça a maioria absoluta nas próximas legislativas. Como é que podemos encarar este repto deixado então pelos militantes do PS a António Costa? As bases pediram a maioria absoluta e ele não ficou por aqui, até inclusive a fasquia nem levou mais. Helena, se reparar, até inclusive que ganhar as eleições na Madeira, ou seja, a fasquia, ele disse mesmo ganhar o pleno em termos de eleições. Ora, eu acho que é um grande desafio, está, na minha opinião, a elevar a fasquia ao mais alto patamar, sob pena de não conseguir e depois correr o risco de fazer as análises, como foram feitas em anteriores líderes. Eu acho que António Costa tem todas as condições para pedir essa maioria, pelo trajeto que está a trilhar, agora que essa maioria não é linear, porque
estamos a um ano, mais ou menos um ano e pouco das legislativas, e isto dá alguma, digamos, alguma confiança a manter estes resultados para que António Costa, de uma forma mais ou menos natural, obter a maioria. Por isso faz sentido pedir a maioria numa lógica de como meta, e caso não consiga, fará um acordo. Uma última questão também relativa então a este Congresso do PS. Os militantes querem também que os acordos à esquerda, assim é que é, sejam renovados. Eu acho que António Costa, e deu provas disso, acho que até foi criticado e colado uma proximidade à direita, nomeadamente a Rui Rio, e até a própria relação com as songristas não é uma relação como a existia ou não existia anteriormente com Passos Coelho e com o Paulo Portas, por exemplo. Ou seja, António Costa conseguiu fazer e estabelecer aqui pontes. Eu acho que Pedro Santos, que é o interlocutor entre o governo e o acordo parlamentar à esquerda, fez esse grande papel de diálogo e de cooperação e de coordenação. E eu acho que António Costa acaba por ter e até esta prestação de diálogo entre todos os partidos, mesmo com a oposição, dá-lhe desta notoriedade e estas audiências que parece-me a mim, de alguma forma, que resulta de que estas tais bases peçam a maioria absoluta. E eu não tenho dúvidas, repito, só se acontecer politicamente algo, e por exemplo falo aqui de uma questão, se nós tivermos um período de incêndios, uma época de incêndios em que se voltar a repetir, coisas não precisam ser digamos, tão catastróficas como aconteceram e lamentáveis como aconteceram no ano anterior, mas se acontecer algo, se não correr como está esperançado, volta a manchar, digamos, o percurso, e aí provavelmente a maioria ficará em risco. Agora, não tenho dúvidas nenhumas que nas próximas eleições ia manter estes resultados económicos, resultados financeiros, a questão do desemprego constantemente a diminuir, mesmo com o crescimento ténue, mas com o crescimento, eu não tenho dúvidas nenhumas que António Costa terá todas as condições para pedir a maioria e até provavelmente até a obtê-la. Muito bem. Manuel António Ribeiro, passamos então agora para o nosso próximo tema. Falamos do novo acordo laboral. De facto, espera-se que o PSD dê luz verde ao novo acordo laboral. E isto, cá está, é um resultado daquela relação que falávamos há bocadinho entre o próprio governo, através de António Costa, e a relação com a oposição, nomeadamente com o Rui Rio. A comunicação, e o Presidente da República vem sempre referindo de que é importante que haja diálogo entre todos os parceiros, em todos os partidos, para que se possa obter o melhor acordo possível. É lógico que este acordo laboral da concertação, eu não tenho dúvidas nenhumas que terá uma votação diferente, uma abordagem diferente que aquela que teve na altura, em 2017, por causa da taxa social única, em que o governo de Passos Coelho acabou por reprovar. Agora, é importante que Rui Rio é diferente de Pedro Passos Coelho, isso nós já vimos, a relação de lideranças... Mais próximo do PS também. E eu até aqui nós podemos dizer se é mais forte PS ou o PS é mais forte do PSD, ou seja, há aqui uma relação entre os dois. Uma relação necessária. E diria isso, Helena, não é, e mais, até acrescentava, não é uma relação, é uma comunicação, porque a relação é feita de acordos, há uma comunicação, coisa que no passado essa comunicação era áspera, era quase que infortuita. Ora, atualmente há esta comunicação, e esta comunicação permite haver maior abertura. As próprias entidades, nomeadamente falo aqui do CCP, por exemplo, da Confederação de Comércio dos Serviços de Portugal, punha aqui uma resistência. E não é vão que João Vieira Lopes diz que tem dúvidas se o PSD vai ou não
não viabilizar. Mas, por exemplo, nós temos a CIP, através da Confederação Empresarial de Portugal, dizendo que está confiante que o PSD tenha digamos, uma posição diferente. Eu estou convencido, e é a minha opinião pessoal, que vai haver um acordo, até porque esta alteração este acordo laboral vai permitir, de alguma forma, que se a entidade patronal consegue aceitar estas medidas, é porque já vem de trás uma negociação árdua para que seja possível dar estas condições aos Houve aqui também uma evolução nas propostas deste novo acordo laboral. É uma evolução, é uma cedência de todas as partes. E eu acho que conseguiu-se chegar aqui, digamos, a um equilíbrio que só por, se calhar, questões eleitoralistas e princípios ideais é que não chegará lá. E depois nós também temos de ter aqui em atenção que todos nós sabemos que Rui Rio tem uma abordagem distinta de Pedro Passos Coelho relativamente à abordagem, nomeadamente ao tecido empresarial, do qual Rui Rio tem dado provas de relação muito próxima. Manuel António Ribeiro, e nesta questão dos acordos laborais e da necessidade então daqui que o PSD diga ao sim para que possam avançar estas reformas, vemos agora outra questão relativamente às desigualdades salariais entre homens e mulheres. Um estudo feito então pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas que nos diz que de facto os homens ganham mais do que as mulheres. Como é que podemos encarar estas desigualdades entre homens e mulheres, desigualdades em termos salariais? Olha, eu diria que, quer em termos de oportunidades, que nós falamos até na semana passada, penso eu, ou há 2 semanas, sobre as desigualdades de oportunidades. Quer as igualdades de oportunidades, que eu acho que devem ser iguais para homens e mulheres. E elas acontecerem, e depois de acontecerem, ter nova desigualdade, que é na questão salarial, são dois erros crassos. Eu acho que nós, com isto dizer que temos evoluído muito, temos consideravelmente alterado este registro masculino, se é que posso usar esta expressão, quer em termos de representatividade, quer em termos de salarial, mas muito longe. Há aqui um desfazamento enormíssimo. Há vários dados que nos são apresentados. Desde 2010 a 2015 nós temos constantemente, e são os últimos dados que a Comissão para a Igualdade do Trabalho e no Emprego nos dão, nós temos vindo aqui valores que continuam desfasados. Há aqui uma diferença considerável. E isto, primeiro, é lógico que são culturas que não se mudam de um dia para o outro, e agora até diria agora a António Costa que pegar naquela geração 2030 e poder, digamos, formar num contexto de que as mulheres têm e podem ter as mesmas representações com a igual ou até superior desempenho, e se têm essas provas dadas, então há que colocá-las em termos salariais, porque não faz sentido um ser humano, só porque ser feminino, não oferir com as mesmas responsabilidades que ofere um ser humano masculino. Por isso eu acho que a tendência, e eu acho e noto isso na sociedade, apesar de ver e ainda continuar a existir estruturas em que há uma tendência masculina, uma tendência, diria que cultural até, e que mantém esta ideologia. Mas a experiência que eu vou tendo, digamos, diariamente, já até eu mesmo cruzo-me já com várias chefias e vários cargos, em que as pessoas que estão à frente desses cargos são pessoas do sexo feminino e em igualdade salarial. Onde é que, e para concluir este tema, onde é que há que haver um investimento? Investimento em que? Nós já vimos que no horário público não há essa disparidade, porque é tabelado e é público, ou seja, o cargo é desempenhado por uma pessoa A, se for masculino, ou por uma pessoa B, se for feminino, e o vencimento é igual, é público para ambos os sexos. Portanto, aí o erário público
por estrutura, já mantém essa igualdade. Onde é que há essas igualdades? É em cargos das instituições privadas, em que cabe às instituições que lideram tomar iniciativa, porque são privadas e tomam a iniciativa, ou por grupos de acionistas, ou até por um ou mais, que tomam a decisão se é masculino ou é feminino, e se for masculino tem um vencimento, se for feminino tem outro. Eu acho que tendencialmente, e eu tenho a experiência de vida que me vai dando desde há uns anos para esta, e temos o próprio CIT a dar esses dados, é que gradualmente essa diferença tem vindo a diminuir e ainda bem. Muito bem. Passamos agora então para o nosso próximo tema. Falamos agora de saúde e dos dados que nos indicam que 17 mil médicos e enfermeiros saíram do país desde 2010. E era precisamente daquilo há pouco que também estávamos a falar, no início deste espaço opinião, da geração 2030. De facto, é preciso olhar para estes números, olhar com atenção e ver que, de facto, são números que pode-se considerar que sejam preocupantes. São números preocupantes, mas também António Costa, uma das reclamações que fez foi dizendo que nós temos que percorrer, não seguir a Europa, mas percorrer sozinhos com vista aos ordenados médios da Europa. Só que todos nós sabemos que Portugal chegar a um ordenado mínimo, por exemplo, em Inglaterra, nós temos muito de caminhar e até lá chegar, e nem sei se algum dia lá chegaremos. Primeira questão. Logo, a remuneração é um incentivo a todos os nossos profissionais a seguir uma carreira lá fora. Ponto final, parágrafo. Uma questão é as pessoas dizerem assim, não há aqui oportunidades, por isso vocês têm que ir bater porta da França, Inglaterra ou outros países. E também há um grupo de técnicos que optam porque repare, nós estamos a falar, por exemplo, dar um exemplo, em Inglaterra, um médico recebe um salário inicial aproximadamente 77 mil a 81 mil euros anuais. Ele, em Portugal, não oferece isto. Ponto. Independentemente que em Portugal abra-se não sei quantos vagas para, por exemplo, para médicos. Portugal não oferece isto. E para oferecer isto tem que ter aqui, um outro trabalho extra ou algo do género. Porque de carreira é muito difícil chegar aqui. Ora, primeiro nós temos este assédio de ter o vencimento no exterior. Porque os vencimentos nos outros países são mais altos que Portugal. Em paralelo, nós temos o quê? É lógico que nós temos a falta de oportunidades. E aí estou de acordo com António Costa, que diz que é preciso investir também na saúde, no nosso Serviço Nacional de Saúde. Nós não investirmos, o que é investir no Serviço Nacional de Saúde? Nós temos que investir quer nos equipamentos, quer nos hospitais, porque é impensável as pessoas fazerem as análises. Muito rapidamente, Manuel para António concluir, Ribeiro. é impensável que alguém peça para fazer umas análises hoje e depois tenha a estar à espera 6 meses para que o médico possa ver as análises para ver se tem que ser operado ou não. Isto não pode acontecer. Aliás, isto tem deixado de acontecer. E se o Serviço Nacional de Saúde não for reinvestido, nós corremos o risco de nós termos um suposto Serviço Nacional de Saúde, mas quando efetivamente não temos. Bem. Manuel António Ribeiro, passamos agora para o nosso próximo tema, que é também o último. Falamos de política internacional, falamos da Itália. Está em aberta a possibilidade de novas eleições em Itália, ou pelo menos o cenário assim o indica. Eu diria que esse vai ser um cenário muito provável, até porque Mattarella, o presidente de Itália, ao não ter aceito a proposta ou então o que ia ser primeiro-ministro, por parte de, quando sugeriu o Ministro da Economia, aqui está claramente a dizer que, e eu não vou discutir aqui a questão de qual era o perfil
da figura de Ministro da Economia. Aliás, todos nós até sabemos qual é os princípios e quais são os ideais dessa figura. É anti-Europa, é anti-Alemanha e também é anti-chanceler Merkel. Ora, o Presidente de Itália entendeu que, tendo essa figura, não estavam reunidas as condições para... Aliás, ele pôs essa ameaça. Se não fosse o Ministro da Economia, se não fosse uma pessoa que fosse a favor do euro, que não daria posse. E cumpriu com a promessa. Ora, agora aqui só tenho aqui dois cenários. Ou então avança para um governo de iniciativa presidencial, que eu tenho muitas dúvidas que este governo presidencial, de iniciativa presidencial, vá passar no Parlamento, pois tenho muitas dúvidas. Uma última nota, Manuel António Ribeiro. E provavelmente a não passar, terá que obrigatoriamente haver eleições muito em breve. Ou seja, é o cenário mais provável voltando a pôr a Itália num patamar extremamente difícil como o que já se encontra. Muito bem, Manuel António Ribeiro, terminamos então hoje a falar da Itália e da possibilidade de novas eleições. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Obrigado. Foram estes os temas em análise hoje no Espaço Opinião. Eu regresso amanhã.